Oi, pessoal. Vamos falar daquela derrota do Flamengo pro Cruzeiro lá no Mineirão. Aquele 2-1 que, nossa, quebrou uma invencibilidade de quase 10 anos e deu o que falar, né? Deu mesmo. E a gente pegou aqui as reações bem na hora, sabe? Do pessoal do Flazoeiro, do Paparazzo Rubro-Negro, canais que a torcida acompanha muito. Exato. A ideia é tentar entender, né, o que mais pegou nessas análises deles logo depois do jogo. Foi a atuação, a arbitragem, o sentimento geral. Bom, vamos lá. O que ficou claro logo de cara, em ambas as fontes, foi uma decepção bem grande com o time. Principalmente, com o segundo tempo. Sim, o Flazoeiro foi bem direto nisso, né? Foi. Ele achou o Cruzeiro melhor mesmo na segunda etapa. Fala que dominaram o meio-campo, o Flamengo dando muito espaço, sem conseguir jogar. Ele até disse que o Rossi evitou um placar pior, sabe? Com umas defesas importantes ali. E essa história do espaço, da dificuldade de criar contra time mais fechado, tipo esse 4-5-1 do Cruzeiro, não é bem uma novidade, né? Não é. E as fontes, elas destacaram isso. O Flazoeiro, por exemplo, sentiu falta daquela pressão pós-perda, sabe? O perde-pressiona. Disse que isso deu liberdade pro Cruzeiro, citou até o Caio Jorge. Ah, lembro disso. E o Paparazzo? O Paparazzo usou uma expressão forte, falou que o time estava fora de esquadro. Tipo, taticamente desarrumado mesmo. Tá, e aí chegamos no ponto que, esquentou tudo. O pênalti no finalzinho. Ali a coisa pegou fogo, né? Nossa, nem fala. Ali foi unanimidade. Tanto o Flazoeiro quanto o Paparazzo reclamaram demais de uma falta no Bruno Henrique, bem no comecinho da jogada. Que não foi marcada, né? Que não foi marcada. E aí as críticas pro árbitro, pro Wilton Pereira São Paulo, pesaram. O Flazoeiro achou que ele picotou demais o jogo, demorou para dar cartão pro Cruzeiro. E o Paparazzo foi até mais longe, né? Sugeriu que talvez o árbitro já estivesse meio predisposto. E questionou o VAR não ter chamado para ver a falta lá atrás. Exatamente. E, claro, os dois também apontaram um erro do Léo Pereira ali no lance. Foi crucial, né? Não tem como negar. Mas o interessante, que eu achei pelo menos, é que mesmo com toda essa bronca com a arbitragem, eles não passaram pano para a atuação do Flamengo. Usaram termos como ridícula, vergonhosa. Essa dualidade foi forte. Tipo, ok, o juiz errou aqui, mas o time jogou mal pra caramba. Uma coisa não anulou a outra pra eles. E isso reforça o que você falou do Rossi, né? Se o goleiro foi destaque no segundo tempo... Pois é. Como o Flazoeiro bem disse, isso mostra o quanto o time sofreu lá atrás e o quanto produziu pouco na frente. O golaço do Arrascaeta, que o Paparazzo elogiou, tipo, a genialidade dele, acabou sendo um lampejo, né? Uma coisa isolada. E essa insatisfação acabou chegando nos jogadores e no técnico também, né? Vi que o Maicon foi questionado. Sim, o Flazoeiro questionou ele ser titular mesmo numa fase não tão boa e o Paparazzo achou que ele entrou mal no jogo. Teve isso. E o Pedro teve discussão sobre a saída dele também. Teve. O Flazoeiro ficou meio na dúvida se dava pra cobrar muito dele na saída. Já o Paparazzo achava que ele era importante pra segurar a marcação lá na frente, sabe? Entendi. E até o Gabigol, com aquele pênalti perdido que virou gol no rebote? Sim, gerou aquele comentário do Flazoeiro, tipo, nem o técnico do Cruzeiro acredita mais nele pra bater pênalti. Foi forte. Mas aí, falando do técnico, do Felipe Luiz, a coisa dividiu mais, né? Dividiu bastante. O Flazoeiro fez umas críticas mais táticas, mas o Paparazzo, nossa, defendeu muito o trabalho dele. Foi pra cima do que ele chamou de torcedor de momento, criticou quem fica pedindo volta de JJ a cada tropeço. Ele lembrou o retrospecto recente, né? Tipo, as vitórias antes dessa derrota. Exato. Ele fez questão de lembrar. Eram 5 vitórias, 1 empate e agora essa derrota no Brasileiro. Usou isso para dizer que a reação estava exagerada. Uma defesa bem forte do trabalho ao longo prazo. Então, o que fica dessa análise toda é uma mistura, né? Uma derrota sentida, que eles viram como culpa de uma atuação ruim, principalmente no segundo tempo, erros individuais ali decisivos, e essa arbitragem muito contestada. Isso, e por baixo de tudo, fica fervendo aquele debate da torcida sobre o jogador A ou B, sobre a confiança no técnico. Exato, é uma tensão clara ali. É. E se a gente junta os pontos, essa oscilação que eles mencionaram, né? Goleia o Corinthians num jogo, perde pro Cruzeiro no outro, isso levanta uma questão importante, sabe? Que seria? A capacidade do time de manter a pegada, o foco, a disciplina tática. Pensando no que vem pela frente, né? Brasileiro longo, Libertadores, talvez Mundial, essa irregularidade preocupa um pouco para esses momentos que exigem constância. Fica essa pergunta no ar, né? Qual versão do time a gente vai ver? É uma ótima reflexão para a gente ficar de olho.
Bom, chegamos ao fim dessa análise. Queria agradecer muito a quem acompanhou a gente até aqui. Valeu mesmo, pessoal. E se você gostou, não esquece de deixar o like, seguir o canal, que isso ajuda bastante a gente a continuar trazendo essas conversas. Isso aí. Até a próxima!